Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Estamos de volta na sua Difusora AM, de São Luís para todo mundo. Difusora. A poderosa. A partir de agora, a Difusora M680 abre espaço para a equipe da Rádio Capital AM em uma ação inédita e solidária no rádio maranhense, para que juntos possamos levar ao ar uma audiência consciente e sem censura dos verdadeiros fatos que a sociedade não pode ficar de fora e sem o seu devido conhecimento. Um debate feito com respeito e imparcialidade. No ar, Espaço Rádio Capital. Difusora. Boa tarde, gente amiga, boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora M680. Agora, exatamente 17 horas e 10 minutos, no ar, mais um programa Espaço Rádio Capital. Estamos aqui, quarta-feira, dia 29 de novembro, penúltimo dia do mês, né? Do mês 11, estamos chegando aí à reta final do ano 2017. Estamos começando aqui mais um programa, eu na companhia do amigo, companheiro Ricardo Santos, para fazer mais um programa com alguns temas aqui nacionais, outros estaduais, né, que não pode deixar de ser diferente. E eu queria começar, porque essa semana, lá em Brasília, ela foi um tanto quanto quente, né, digamos assim. Embora esteja chovendo lá, o tempo está menos, mas no Congresso Nacional tá quente o clima lá. E esquentou principalmente por conta da CPI. Na verdade, duas CPI. Uma CPI mista, né? Que é da Câmara e do Senado, que é a CPMI mista da JBS. Da JBS, a famosa JBS, que é a empresa lá dos irmãos Batista, né? Toda aquela empresa envolvida em toda aquela maracutaia das escutas ilegais, das propinas, das compras de deputado, do envolvimento de juízes, do envolvimento de ministro do Supremo, procurador-geral da República, no caso o ex-procurador Rodrigo Janot. Então a CPMI, ela trata dessas questões lá, está chegando inclusive na fase final dela, e também a CPI do BNDES, que aí já é uma CPI focada no Senado, né, que é trabalhada a nível de Senado e que visa apurar irregularidades e investigar aqueles famosos financiamentos, aqueles empréstimos bilionários feitos para empresas e países, né? Empresas do exterior e países outros que não o nosso querido Brasil. Então, ontem, inclusive, teve essa sessão da CPI lá no Senado, tanto com a CPMI
né, da JBS, quanto à CPI do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso BNDES. E a gente vai aqui colocar o amigo ouvinte, escutar a pergunta que talvez tenha sido uma das perguntas que mais chamou a atenção, inclusive para cá, para o nosso estado, para o Maranhão. Foi quando o relator da CPI do BNDES, o senador Roberto Rocha, fez a pergunta para o Joesley Batista, o famoso Joesley Batista, que é o sócio majoritário do grupo JIS, que administra a JBS, e onde o senador maranhense fez uma pergunta de interesse que é nosso, evidentemente, que é interesse da cidadania do povo maranhense. Eu vou colocar aqui no ar agora, e aí a gente volta daqui a pouco para fazer o comentário sobre esse questionamento feito pelo senador Roberto Rocha. Confira. Senadores, deputados, senhoras e senhores, senhor Joesley Batista, eu, de fato, não tenho mais o que perguntar. Penso que esse, como disse o deputado Carlos Marum, é um ambiente que poderia ser utilizado até para poder o seu Joesley demonstrar a sua inocência. No entanto, ele prefere fazer ter essa oportunidade em outro local. Eu teria aqui algumas perguntas para fazer, fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo na CPI do BNDES, em que pese também ser membro titular desta CPMI, eu estava focado, claro, nessa condição aqui de relator da CPI do BNDES. Contudo, penso que é uma absoluta perda de tempo formular qualquer tipo de pergunta. Tal como esta CPMI, nós temos muitas informações. Hoje, por exemplo, a CPI do BNDES, ontem e hoje, ela está lá no Rio de Janeiro, na sede do banco, trabalhando. Então, muitas vezes a percepção é que o principal trabalho de uma comissão de inquérito é nas oitivas, e não é. Eu penso que as oitivas, elas são até muito mais importantes para as pessoas que vêm para falar e preferem não falar do que propriamente para a comissão. Eu poderia dar, talvez, uma oportunidade, uma chance para o senhor Joesley, e digo isso muito tranquilamente, senhor presidente, com muito respeito, defendendo o direito dele, mas eu quero aqui deixar apenas uma oportunidade para que ele possa esclarecer alguns fatos. Eu sou do Maranhão. O seu Willer Tomás, ele foi preso no Maranhão pela Polícia Federal. Ou seja, eu queria saber, talvez isso não tenha problema nenhum de ser dito pelo senhor Joesley, qual é a defesa que o seu Willer Tomás faz em relação à empresa de Vossa Senhoria e quem eventualmente o recomendou. Também em relação ao Maranhão, nos deixa intrigado uma questão. A sua empresa, um grande conglomerado de empresa que emprega dezenas, centenas de milhares de pessoas, e tem nisso o nosso reconhecimento, claro, como já foi dito, ela atua na ponta do capitalismo, no capitalismo mais avançado. Mas essa empresa resolveu fazer doação para o Partido Comunista do Brasil, que só tem um governo no Brasil, que é no Maranhão. Ou seja, é um Estado que me parece, data venha, salvo o melhor juízo, o grupo de Vossa Senhoria não tem nenhum açougue. Então, como nós estamos investigando as relações da JBS com o Ministério Público, e tendo em vista que o governador comunista do Maranhão tinha fortes ligações com o então Procurador-Geral da República, qual é essa relação de interesse que move um grupo tão poderoso num Estado governado por um partido comunista? Ou seja, era em favor do governador ou do irmão do governador? Essa questão nos intriga e talvez fosse o momento do senhor Joesley poder esclarecer.
Eu me mantenho em silêncio. Pois vocês viram aí, amigos ouvintes, a pergunta direta, sem arrudeios, que o senador Roberto Rocha fez para ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Joesley Batista. Joesley Batista, o todo-poderoso da JBS, da Friboi, da Swift, né? Que é aquela empresa de laticínios americana que eles compraram. E ele fez uma pergunta direta. Qual o interesse que a JBS, que o grupo JBS, que o senhor Joesley eventualmente tenha no governo do Maranhão, sob o comando do senhor Flávio Dino, né, para fazer doações, aportes financeiros. Então foi uma pergunta direta. O Joesley, como fez com os outros questionamentos que perguntaram para ele durante a sessão, ele preferiu o silêncio. O silêncio. Talvez porque não tenha, ou não queira, ou não possa dar a resposta. E o Brasil vai ficar sem saber por que ele não quer, por que ele não pode dar a resposta que foi feita pelo senador da República do Maranhão, Roberto Rocha. Mas eu estou aqui com o ouvinte na linha já. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é Zé Costa. Quem? Ei, não é seu nome? Quem está falando, por favor? É Zé Costa, Pinhonda do Norte. Diga, Seco. É o Robert Lobato. É o senador do Maranhão. O que fez a pergunta é o senador do Maranhão, Roberto Rocha. Que passar eleito para o governador que elegeu ele. Aqui em casa foram 10 votos e eu só votei ele por causa do governador. Porque senão ele não seria senador. Isso, da mesma forma que, da mesma forma que alguns votaram, da mesma forma que muitos votaram no governador por causa do Roberto Rocha. Então, é empatado os dois. Essa ladainha não cola mais aqui. Não adianta mandar ele ligar para cá com essa história. Entendeu? Você tá na linha ainda? Tô te ouvindo. Então, não adianta, porque assim como o senhor aí Miranda, como o fulano de tal lá em São João dos Patos, Ciclana lá em Balsas, outro Imperatriz, votaram em Flávio Dino porque o senador, o então candidato Roberto Rocha estava na chapa também. Não, porque ajudou a construir a chapa. Essa que é a verdade. Então não adianta. Não adianta, isso é conversa. Foi o contrário, o governador foi que levou ele, eu votei ele por causa do governador. Não é isso. Na hora, olha, antes deixa eu te explicar uma coisa. Você me dá uma licença para te explicar uma coisa? Posso te explicar? O irmão dele não se elegeu. Você aceita? O filho não se elegeu mais. Você aceita? Ele foi por causa do governador. Você aceita eu explicar para você? Se você aceitar, eu lhe explico. Mas se for você só para falar, ó, o que você escuta por aí, o que pede para você falar, aí não adianta a gente debater. Robert, vamos voltar então à questão aí do Joesley. O silêncio que... Não, o que eu quero dizer para você é que antes de ter eleição, existe convenção partidária. Antes de ter campanha, tem toda uma articulação para saber como é que vão ser feitas as coligações. Ou seja, quem ajudou a construir a coligação para que tivesse uma candidatura foi o Roberto Rocha, isso é indiscutível. Condições de então, ele que fez as articulações políticas para ter os partidos. Ou você acha que o PSDB, o PPS e o PSB foram apoiar Flávio Dino porque Flávio Dino é bonitinho, é gordinho, gosta de um sorvete? Não é por isso. Por questões de interesse dele. Como o Roberto Rocha tinha o interesse dele também. Mas Roberto Rocha, tá ouvindo aí? Tô ouvindo. É um desagregador, onde ele passa por ver, ó. Mas aonde? Diga onde? Onde foi mais? Onde foi mais? PSDB não quer nem ele lá, o PSDB, rapaz. Onde é aqueles agregadores? Ele foi expulso do PSDB, foi expulso. Entendeu? Ele não foi expulso, ele saiu do PSDB. Ninguém quer mais rapaz, não. Tem rapaz, não.
Ele vai estar para governador, é muita cara de pau. Vai ver o voto que ele vai ter. A gente agradece, mas você tem que ver o outro lado também, tem que aceitar ouvir do outro lado. Então vamos continuar aqui o programa. Sim, Ricardo Santos, você queria falar alguma coisa aí? Justamente, uma boa tarde aos ouvintes do Espaço Capital AM, né? Nas ondas amigas da Difusora AM 680. Robert Lobato, o silêncio é sempre uma boa saída, né? Quem cala, consente. Então, os negócios, né, milionários da JBS, né, sabe-se lá como foram feitos aqui com o Maranhão, por hora ficaram no silêncio do senhor, né, Joesley Batista, que, inquirido, não quis falar, dar detalhes e consentiu, né? Infelizmente, com várias autoridades, poderia provar sua inocência ou deixar, pelo menos, essa dúvida, tirar essa dúvida que agora nós ficamos ainda mais com dúvidas, né, dos negócios espúrios que podem ter sido feitos, né, com o único governo do PCdoB. Porque se uma soma de dinheiro foi enviado para o PCdoB, o único local em 2014 que foi feito governador em eleição foi o Maranhão. Então fica no ar. Gerou uma dúvida, né? Então, um silêncio sepulcral, né? Criminal, na verdade, né? No caso ali é criminal, porque ele está participando, sendo perguntado, né, por uma banca de senadores, autoridades. Mas não chega a ser crime CPI. Lá, porque ele tem o direito de ficar calado, infelizmente. A lei permite que ele fique calado, que ele siga a orientação ali dos seus... Dos seus advogados, exatamente. Mas que é uma coisa que ele podia ter ido lá, assim como ele teve coragem, né? O senhor Joesley teve a coragem de gravar um presidente da República de forma clandestina, como ele teve coragem de gravar senadores, como ele teve coragem de gravar vários outros empresários, como ele teve coragem, inclusive, de gravar a si mesmo. Ele gravou a si mesmo e aquele seu executivo, até do nome eu tenho xará. O Homem da Mala, né? Não, é o Ricardo Saldi. O Homem da Mala é outra história. O Ricardo Saldi. E eles mesmos se gravaram falando um monte de bobagem, misturando verdades com mentira, comprometendo juízes, ministros do STF, comprometendo na época o próprio o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que é tido como uma pessoa correta, uma pessoa séria. Então eles fizeram uma desgraceira no país, esses caras. Tanto é que eles não negam, na gravação que eles fizeram deles mesmos, eles disseram, o fulano de tal vai cuidar do judiciário, fulano de tal vai cuidar do legislativo e o outro vai ficar do executivo. Tudo na bancada do dinheiro, tudo na bancada da propina para comprar, para desmoralizar a classe política de uma forma geral. Então, se fosse só a classe política, já era algo inadmissível, porque assim como tem político bandido, tem político sério. Eles acabaram comprometendo com a economia do país. Essa que é a verdade. Ganharam dinheiro, especularam o dinheiro da Bolsa de Valores, na cotação do dólar. Enfim, fizeram realmente um bagaço com o país. Esse Joesley Batista, dono da JBS, que esteve ontem na CPI do BNDES, na CPMI da JBS, e não teve coragem de responder a uma pergunta direta, a uma pergunta clara e objetiva do senador Roberto Rocha, senador do Maranhão. Agora, Robert Lobato, essa questão da CPI, ela é importante aqui para o Maranhão, a presença de um senador, né, do nosso estado, levantando essa questão, né, tentando passar um episódio do nosso Brasil a limpo. Agora, eu fico aqui trazendo para o campo político de nossa cidade, recentemente, aliás, hoje, o secretário Márcio Gerri, aquele que tem status de primeiro-ministro, saiu do seu silêncio e foi para o Twitter colocar a culpa, né, no Sarney, a culpa dos esquemas que sangraram 18 milhões do dinheiro público na Secretaria de Saúde do Maranhão, como se fosse uma perseguição do Sarney. Ou seja, ele culpou, né, ele tirou a culpa do seu governo, né, e botou em um ex-senador, um político sem mandato,
que estaria articulando, através da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, né, da CGU e demais órgãos federais, para que o governo do Maranhão, liderado pelo comunista Flávio Dino, fosse pego em alguma falcatrua. No caso, seria uma criação de Sarney. O que é que você acha desse momento que o secretário Márcio Scherrer saiu do silêncio para culpar o ex-senador José Sarney? Na verdade, ele não saiu do silêncio. Na verdade, ele apenas... Ele logo que foi instaurada, que foi deflagrada essa operação da Polícia Federal em conjunto com esses órgãos que você falou aí, ele foi logo para cima, não só ele, como o chefe dele, como o próprio governador do Maranhão, foi para cima das instituições, tripudiaram, questionaram, banalizaram, fizeram tudo que foi tipo de coisa. Aí quando começou a coxar, primeiro eles cobrando a tal lista dos 400 fantasmas, aí quando a coisa começou a apertar, que quando começou a descobrir que pegaram dinheiro na casa de pessoas, de médicos, de funcionários que estavam empregados de forma irregular, quando começou a sair notícia aqui e acolá, eles deram uma recuada, quando for agora, e os blogs aí soltando notícias, informações com documentos, aí eles viram que a coisa estava ficando feia, e em vez de ficar se defendendo ou tentando se defender dos maus feitos, prefere novamente atacar os adversários políticos, atacar Sarney, que é o principal, o que eles mais gostam, e enfim, e não consegue dar uma justificativa, não consegue explicar por que diabos essa operação Pegadores descobriu tanta maracutaia no governo, numa área tão sensível, numa área tão importante como é a área da saúde. Mas nós estamos com outro ouvinte na linha aqui, boa tarde. Alô, boa tarde, Alcide de Porto Velho. Quem é, por favor? Alcide. Assub? Pois não? Escutando aqui meio longe. O que acontece é que o Joel, logo no começo, ele estava deitando e rolando com os nossos parlamentares e com a justiça. Quando os poderes judiciários começou a apertar ele, aí ele agora, os advogados orientou ele, que ele estava entrando num funil, aí os advogados dele orientou ele a ficar em silêncio. Esse aqui é o problema que acontece, que ele falou muita besteira, ele acusou muitas autoridades. Então, o Joel agora ele está calado, porque ele estava muito com aquela fúria, com aquela ignorância. E quando ele viu o cerco fechar para ele agora está sendo mais orientado pelos advogados dele. Essa que é a verdade. Verdade. Boa tarde, é isso mesmo, boa tarde. Boa tarde, muito boa a sua observação. Realmente ele foi com medo, está com medo da bandalheira que ele fez, e agora ele não tem mesmo o que falar, ele tem mais é ficar calado e esperar a sua pena, que deve passar um bom tempo na prisão, se esse país tiver um mínimo de justiça, o mínimo que seja, esse Joesley tem que passar um bom tempo na prisão. Agora, João. Pegando uma carona aí no Assub, Rob, achei interessante que ficou em aberto uma questão assim, teria uma ligação com o procurador, o ex-procurador, o Rodrigo Janot, essa negociada com o dinheiro que... Com o Joesley? Sim. Eu vou te responder depois que a gente ouvir aqui o nosso próximo ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Nonato Cozinho de Santa Bárbara, Zona Rural 1, meu patrão. Diga aí, seu Nonato. Com relação a essa pergunta do senador Roberto Rocha com relação ao apoio ao PCdoB, eu acho que ele também se completou com isso, porque dentro desse grupo, ele também se completou com esse dinheiro, porque com certeza todo grupo ajudar uns aos outros para ganhar a eleição. Então também se esse dinheiro foi o PCdoB, com certeza ele compartilhou. Agora, esse ajuda de custo foi e foi dito, prestado conta daquele dinheiro que foi. Agora, o que a gente fica olhando assim, é uma briga de galinha ruim. Porque estava todo mundo junto trabalhando em prol das suas candidaturas de se eleger. Hoje estão brigando e a população é que está escutando, desculpa a palavra, a galinhada que começou
Vocês estão brigando, fulano está errado, fulano está certo, porque como eu escutei a pergunta do governador Costa, a intenção dele, da pergunta dele, foi de querer jogar a culpa acima do governador. Mas eu acho que tem que acabar, eu acho que o Estado do Maranhão está em cima de qualquer pescunha política. Nós, cidadãos, eleitores ou não, estamos acima de qualquer pescunha política. É preciso que os senhores políticos aprendam a respeitar o cidadão, que essa é a realidade. Porque o que nós precisamos é de trabalho, de trabalho, de trabalho. O Maranhão está saindo, o Maranhão precisa sair do nada, porque você sabe muito bem que o Maranhão já foi muito prejudicado por algumas administrações que passaram. Agora, daqui para frente, é daqui para frente. O que nós queremos que todos os deputados federais, todos os senhores senadores, criem vergonha na cara e votem a favor do povo brasileiro e votem a favor do povo do Estado do Maranhão. Principalmente os 3 senadores e os senhores deputados federais, independentemente de qualquer partido que seja. Agora, o que não pode é o nosso Estado, ou o nosso país, estar sendo prejudicado por políticos que estão pegando emendas e prejudicando o povo desse nosso país, prejudicando o Estado do Maranhão. Okay. Eu bem aqui, essa maternidade tinha operada. Meu amigo, era fazer um recurso federal, simplesmente os senhores senadores e os senhores deputados federais não levantam um dedo para fazer recurso para acabar essa maternidade operada, porque foi feita uma parceria entre a Prefeitura Municipal de São Luís e o governo federal. O porquê que os senhores deputados federais não se manifestam? Por que os senhores senadores com essas emendas que pegaram um dinheiro não se manifestam para acabar essa maternidade? Então, meu amigo, quem pede com isso, eu vou dizer para você, é a população, somos nós, cidadãos, que pagamos o alto salário dos senhores políticos, nós, cidadãos, que saímos da nossa casa para votar neles, nós, cidadãos, é que pagamos a conta. E aqui estamos prejudicados. Eu acho que os políticos devem ter a vergonha na cara e respeitar o voto do cidadão. Então, essa é a minha participação. Boa tarde para você, boa tarde para os seus ouvintes, e que isso ilumine a nossa capital, o nosso Estado e o nosso país. Porque se for depender da grande maioria da classe política, nós estamos ferrados. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Eu só queria fazer uma observação, um reparo para fazer justiça do que tudo que o senhor Nonato falou aí. Muita coisa que ele falou realmente é verdade, a gente concorda, mas fazer um reparo no que quando ele fala da questão do dinheiro que o senador perguntou para o Joesley em relação ao PCdoB. Dizer que uma coisa é um dinheiro vir para o partido, outra é vir para a coligação. Então, o dinheiro que vem eventualmente para o partido de fulano de tal é para fulano de tal, e aquele partido é que presta conta, que geralmente é para ajudar os seus candidatos da legenda, não é para a coligação, né? Tanto que as coligações têm um CNPJ próprio. Então, nessa questão da JBS, é bom que se diga, no tocante lá à pergunta do senador, é dinheiro vindo especificamente para um partido, no caso, o PCdoB do senhor Flávio Dino. Continuando aqui nosso programa, e passando aqui para uma pauta agora local, que mais uma vez o Ricardo Santos conseguiu aí, ontem foi lá na Câmara de São Luís, que ele conseguiu com o vereador Chaguinhas, né? Nós tratamos o assunto aqui. E hoje ele esteve lá pela Assembleia Legislativa, e hoje realmente lá teve um debate muito quente, muito acirrado, entre o deputado César Pires, né, que foi secretário de Educação do Estado, reitor da Universidade Estadual do Maranhão, né, da qual é vinculado ao curso de veterinária, e o deputado professor Marco Aurélio, lá de Imperatriz. Então, eles debatiam lá a questão de cotas da universidade, na questão do Enem, e o clima lá esquentou. E o Ricardo Santos botou, tem uma sonora aqui do César Pires, e a gente depois comenta em seguida a escutar essa sonora. Vamos lá. Convite para ir lá em Imperatriz, para ver o tanto que melhorou, para perguntar para um estudante e perguntar se não está valendo a pena. Se não foi credenciado ainda, está no prazo. Será decepcionado, porque deu certo ao EMASU. E esta luta da bonificação, é bom o deputado se informar, porque o juiz não deu nem a posição. O juiz nem julgou ainda. Foi o Ministério Público Federal que entrou com uma ação.
O juiz nem julgou, ele vai julgar, está sendo tudo estudado. Eu teria vergonha se eu tivesse sido secretário de Educação do Estado e não tivesse feito nenhuma escola em tempo integral e ainda falar em meritocracia, sendo que teve a oportunidade para fazer inclusão. Nós, agentes públicos, devemos pensar na inclusão e exatamente em estimular cada vez mais a competição sem dar as ferramentas necessárias. Deputado César, permita-me. Eu não criei escola de tempo integral, mas a escola militar que existe lá em Imperatriz fui eu. O primeiro mestrado quem criou foi César Pires. A Sailândia quem criou foi César Pires. Eu acho até que eu lhe formei, deputado. Eu acho até que era reitor quando você se formou. Eu sou professor universitário e você é de cursinho, professor. As minhas mãos lhe formaram, eu lhe colei grau para você, eu lhe dei grau. E na minha época, não volto a afirmar, o primeiro mestrado de Imperatriz fui eu quem fiz. E se Vossa Excelência me disser aqui, o dia que uma escola de tempo integral for a melhor do Maranhão, eu me curvo, porque Vossa Excelência não tem dados. Vossa Excelência ensinava cursinho às duras penas e eu era professor de Vossa Excelência. É por isso que eu digo, o mestrado quem fez fui eu, a regularização dos custos de licenciatura todos fui eu que fiz lá, Balsas nós criamos, Santo Inês nós criamos, tudo isso, deputado.